Em consequência do mal-estar docente, 10% das mulheres professoras apresentam algum quadro de adoecimento por situações ligadas à agressividade ou violência sofridas no contato com o trabalho pedagógico dentro do ambiente escolar. Estes quadros se apresentam de maneiras objetivas e subjetivas e apontam impactos ligados à saúde mental e psíquica da mulher professora, influenciando nas relações que perpassam o sujeito, o trabalho docente e a relação com o saber. A professora Margarete Diniz, do Departamento de Educação da UFOP, nos apresenta as pesquisas relacionadas ao mal-estar docente realizadas na UFOP e destaca a importância da utilização do método clínico e do desenvolvimento de intervenções na organização do trabalho escolar junto às mulheres professoras. Confira. Então, foi a partir dessa discussão da relação sujeito-objeto, da relação objetividade-subjetividade, que eu comecei a trabalhar com o método clínico na pesquisa e também na formação docente. O método clínico é um método que usa um paradigma diferente do paradigma das ciências duras, né, das chamadas ciências cartesianas, e o método clínico, então, ele leva em conta a relação sujeito-objeto. Em função da minha formação, eu sou psicanalista, eu entendi que o método clínico poderia nos ajudar a compreender, no campo da educação, essa relação sujeito-objeto, né? O que acontece do ponto de vista psíquico com os sujeitos, o que faz com que os sujeitos se incomodem diante de determinadas situações e, nesse incômodo, nesse mal-estar, o que faz com que eles adoecem. Então, comecei a pesquisar um pouco essa relação da subjetividade por meio do método clínico, e o método clínico, então, ele parte do pressuposto de que o pesquisador também é parte do seu objeto de pesquisa, né? Não é possível fazer uma pesquisa sem que o próprio pesquisador ou a pesquisadora esteja envolvido nesse trabalho de pesquisa. E o método clínico pressupõe, então, que o sujeito vai apresentar algumas transferências e algumas resistências em relação ao que ele pode e ao que ele não pode saber, né? Então, digamos que na relação do sujeito com o saber é que se coloca algo da sua subjetividade. E a partir daí, então, do método clínico, nós organizamos, por meio do nosso programa de pesquisa, do grupo Caleidoscópio, nós organizamos grupos de conversação com mulheres professoras, é um trabalho que eu faço já há alguns anos, e esse trabalho relacionado à pesquisa e intervenção, ao mesmo tempo que escuta essas mulheres professoras, que escuta a sua queixa em relação ao seu trabalho docente, o que acontece ali de mal-estar, esse trabalho também intervém no cotidiano da própria organização do trabalho escolar, né? Então, ao mesmo tempo em que eu extraio dali elementos para elaborar teoricamente a pesquisa, né, para entender o que está se passando e contextualizar esse trabalho do ponto de vista teórico, ao mesmo tempo o grupo de conversação funciona como uma intervenção, onde as mulheres professoras que participam dos grupos, elas podem, a partir do seu próprio discurso e a partir da própria discussão que é feita, elas podem também extrair elementos para se deslocarem dessas queixas que elas apresentam de forma tão contundente. Então, aqui na região, como que esse trabalho se apresenta, como ele tem sido feito? Nós trabalhamos com mulheres professoras da região de Santa Rita de Ouro Preto, é um distrito que fica aqui a 2 horas do Centro Histórico de Ouro Preto, e há um grupo de 19 mulheres professoras que vem trabalhando com a gente há cerca de 6 anos. A pesquisa, ela teve um primeiro momento, já foi sistematizada por meio dessa pesquisa de mestrado da Cláudia Itaboraí, já foi publicado em forma de livro, e a segunda etapa da pesquisa também já foi concluída e está agora em fase de elaboração de material teórico por meio da pesquisa de Natália Goulart. Então, na primeira pesquisa, nós fizemos as conversações com as mulheres professoras para entender a relação delas nessa região aqui com o mal-estar docente, porque também há diferenças de localidade, há diferenças de contexto histórico, né, nessas questões. E na região que elas apresentaram com muita força, em torno de 7 anos atrás,
Era exatamente a questão das situações de violência que as crianças sofriam na região, inclusive abusos sexuais infantis, isso foi dito em várias conversações, e nós entendemos que esse fator era um dos fatores que causava grande parte do sofrimento dessas mulheres professoras em contato com o trabalho pedagógico. Uma das intervenções, então, que foi feita a partir daí, e o método clínico permite isso, que a gente vá pensando a questão da intervenção junto com o trabalho, foi a organização de um fórum municipal de atenção à criança e ao adolescente da região. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz a pesquisa, a gente intervém do ponto de vista da extensão, né? Dos programas extensionistas. E, à época, então, a organização do Fórum de Saúde Mental da Criança e do Adolescente, de acompanhamento dessas crianças, tinha como intenção a formação de uma rede de trabalho que permitisse a essas professoras acompanharem o que estava sendo feito com as crianças e pelas crianças a partir da situação que elas abordavam, que era a questão do abuso sexual infantil. Então, esse fórum funcionou durante 6 anos na região, com a participação de vários profissionais da saúde, da educação, da assistência social, e fizemos várias ações de intervenção de forma a sustentar um trabalho da escola, né? Entendendo que essas professoras, então, precisavam desse suporte para continuar exercendo a sua função docente sem adoecer e sem se queixar tanto. Um segundo momento do trabalho girou em torno da questão da própria formação dessas mulheres professoras em relação a uma questão estética. Nós entendemos que por elas ficarem em Santa Rita de Ouro Preto, com muita dificuldade de deslocamento, de conhecer outros locais, de saírem do seu próprio cotidiano, essas professoras elas ficam muito restritas ao espaço privado, à casa, à família, à escola. E isso também é fator de adoecimento, não é? Não podemos exigir que elas façam uma formação com seus alunos voltada para uma questão estética, cultural, para uma abertura das relações e das diferenças, sendo que elas próprias não experimentam isso. Então, em decorrência também dessa questão, nós começamos a fazer formação estética com essas mulheres professoras, priorizando a ida delas em museus nacionais, né, e há no projeto até uma perspectiva de visita a museus fora do país. Ainda não temos recursos para isso, mas do ponto de vista nacional já fizemos 6 visitas a museus, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, aqui mesmo em Ouro Preto, elas têm trabalhado com os museus locais. E a ideia é que essa formação estética, então, também possa provocar deslocamentos subjetivos, né, para que elas não se queixem tanto daquele cotidiano e daquela relação com o trabalho. Uma terceira vertente, então, tem a ver com a questão das diferenças, porque esse é um dos fatores de adoecimento que elas também apontam com muita intensidade. A relação das professoras com a diferença dos seus alunos é um fator de impacto bastante importante, né? Alunos que apresentam questões relacionadas à sexualidade e principalmente à homossexualidade, não é? Questões relacionadas às deficiências, como que elas lidam com isso, elas têm muita dificuldade de lidar quando surge um aluno que tem algum tipo de deficiência, e questões relacionadas a gênero e raça, né, como o impacto das relações de gênero e o impacto das relações raciais, étnico-raciais, no momento atual, tem gerado conflitos também no interior da sala de aula. Então, esse é um outro fator que nós estamos agora elaborando ações e estratégias, né, para que essas mulheres professoras tomem contato com essa diferença, não é? Que também elas próprias se veem em situações embaraçosas com as próprias diferenças, né? Com o fato de, às vezes, não saber lidar com a própria questão da sexualidade, e isso impacta também o seu trabalho em sala de aula. Enfim, a partir de várias dessas questões, então,
Nós elaboramos tanto aspectos teóricos, né, que aí tem muito mais a ver com a minha postura de pesquisadora e da minha equipe, e ao mesmo tempo propiciamos intervenções na vida prática, né, no cotidiano dessas mulheres professoras. Esse trabalho ele vem sendo realizado há 6 anos, né, e na segunda etapa do trabalho que a Natália já sistematizou, Natália Goulart, a questão da escrita foi um elemento central nesse trabalho. A formação das mulheres professoras agora vem ganhando uma dimensão onde elas próprias possam escrever a sua história, escrever a sua própria trajetória, né? E não mais nós, pesquisadores e pesquisadoras, falarmos por elas. A ideia é que agora elas próprias possam assumir a autoria do seu trabalho e escrever sobre ele. Então, temos trabalhado com oficinas de escrita, né, onde as mulheres professoras se narram, onde elas se contam, né, e a partir dessas histórias, então, a gente pretende elaborar uma publicação, né, onde elas próprias tragam à tona as suas realidades locais, né, uma questão política que surge do trabalho, que eu acho importante frisar, é a própria questão do efeito contrário que às vezes um trabalho desse tem, né? Ao mesmo tempo que as mulheres professoras estão se empoderando, estão se organizando, estão assumindo a direção do seu trabalho, que é uma exigência do método clínico, né? Que elas se impliquem nesse trabalho e assumam para elas essa tarefa. Ao mesmo tempo que isso acontece, o poder público, por outro lado, esvazia as escolas da região, fecha as escolas da região, não investe, né? Então, digamos que agora esse pedaço do trabalho onde nós estamos, esse momento do trabalho, exige que elas também se posicionem politicamente, né? Que elas comecem a reivindicar de forma mais clara, né, a melhoria das suas condições de trabalho. Então, digamos que a relação objetividade-subjetividade pode reaparecer quando elas próprias se derem conta de que também é necessário ter ambientes de trabalho mais saudáveis e mais interessantes. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.